Olá, bem-vindos ao Sindinap e Você. E hoje nós vamos falar de uma atividade que tem crescido bastante entre as pessoas idosas, entre os aposentados, que buscam sair do isolamento de suas casas e fazer alguma atividade, algo que é fundamental, inclusive que o Sindinap vem estimulando bastante, que é a dança para a terceira idade. E nós temos aqui hoje como convidados o professor Carlos Trajano. Bem-vindo, obrigado por aceitar o convite aqui. E o nosso associado Vicente José da Silva, que é um entusiasta da dança e que está no Sindinap desde o seu começo. Bem-vindo e muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui no Sindinap. Sempre foi um prazer. Que ótimo. A gente estava conversando um pouquinho antes de vir para o ar e você estava falando que desde o começo você se interessava pela dança, mas não tinha oportunidade. Como é que é? Conta essa história aqui para os nossos internautas aqui. Exatamente por causa do trabalho, né? Quando eu fiquei sócio, né, em 2000, né, um dos fundadores, né, eu trabalhava ainda, e o meu trabalho foi um trabalho puxado, trabalho à noite, fazia 12 horas, então não tinha tempo para participar das atividades, né? Aí, em 2005, eu parei de trabalhar, né? E aí foi quando eu tive tempo, além de participar das atividades do sindicato também, participar quando eles convidavam, viajar com eles, tudo, né? E eu sempre tinha na mente esse projeto. Eu gostava muito também de futebol, né? Porque nós tinha o futebol também, né? Mas o meu mais forte sempre foi a dança, né? Dança de salão, né? Eu também fundei um time de futebol em 2006, parece, né? E aí eu joguei bola até uns 10 anos. Depois saí do futebol e fiquei só na dança, né? Aí na dança foi bem, né? Foi muito bom. Até hoje. Até hoje. Eu gostei, fiz o projeto, né? Aqui no Sindinap, né? Trouxe para cá, o presidente aprovou, né? Aí pediu para convidar um professor. Aí eu convidei o professor Trajano, que é o nosso mestre aqui da dança, né? E ele veio e foi o maior sucesso. Então, de 2000 começamos dia 3 de maio de 2016. Aí até hoje tá beleza, né? Tá muito bom. O salão sempre lota, tem. Temos um vale por mês, né? O vale também lota, muito bom, né? E é uma coisa que eu realmente aconselho nessa turminha nossa, acima dos 50, 60, 70, 80, 90, 100, não tem limite, né? Agora mesmo na nossa aula tem uma caçula de 94 anos, né? E ela tem o orgulho de falar a idade, é muito gostoso dela, dança bem legal, né? Muito bom. Então isso é uma honra, né? Trazer essa turma para cá, né? Essa turma da terceira idade para dançar, porque só faz bem, né? A dança é muito bom. Não tem estresse que não vai para as cocas com a dança salão. Muito bom, viu? Não só o estresse, né? Como eu falei no início aí, há uma tendência do idoso, principalmente aquele que se aposenta, de se isolar, né? Ele fica dentro de casa. Isso. E a dança traz de novo para a sociedade, traz para o relacionamento com pessoas. E aqueles que estão viúvo ou viúva podem até arrumar um par, conseguir alguém. E consegue bem, e isso realmente acontece muito, viu? Muito bom. Você falou um negócio importante também, que eu sempre falo, né? Inclusive, os meninos veem a mesa onde eu fico, né? Junto ao professor e tudo, né? A fraternização dessa galera se ajunta. Isso aqui é o orgulho da dança de salão, é a união. Parece que une as pessoas, né? Isso é muito gostoso, muito bom, viu? Faz parte realmente da união a dança de salão, né? Sim. É uma coisa muito boa, viu? E Trajano, esse ano, daqui a alguns meses, algumas semanas, né? Porque nós já estamos quase em abril, maio está aí também, você está completando 9 anos já aqui no Sindinap e o ano que vem vai para os 10. Com certeza. Inclusive, eu ainda continuo dando aula no Centro de Professora Paulista, onde eu conheci o Vicente. Olha. Né? Ele fez umas aulas comigo lá no CPP, que é Centro de Professora Paulista aqui na Liberdade, e me convidou, fiz o projeto. Até eu agradeço o Vicente, que me trouxe meu projeto e eu estou aqui até hoje, né? Você falou sobre isolamento. A dança, né? Ela elimina o isolamento, né? A dança tem seus benefícios psicológicos, olha aí, biológico, fisicamente, né?
ajuda muito no controle da pressão, melhora muito o condicionamento físico e também é um alimento da alma. Sim. Não, e tirar as dores, né? Tira Porque uma as dores. coisa, depois dos 50, você Com entra certeza, na era do com condor, certeza. né? É condor aqui, condor ali. E uma atividade física, principalmente a dança, ela faz você mexer o corpo todo e reduz as dores, né? Com certeza. Além do lado lúdico, né, dos benefícios, são N benefícios, a dança de salão tornou-se uma ferramenta terapêutica. O Brasil inteiro, ou por que não, o mundo inteiro, está se beneficiando da dança. Né? Ora como uma parte de lazer, um lado lúdico, ora como uma atividade física de baixo impacto, o lado social, né, te tira totalmente do isolamento, elimina o estresse. Né? São N as cadeias que a dança. Hoje você vai no médico, o médico fala, vai dançar. Porque é uma ginástica de baixo impacto. Né? E também é um alimento da alma, porque a música é um contato com Deus. Né? E você estava falando aí que você veio do CPP, e então quer dizer que você está há pouco tempo na dança, então? Sim, sim. Ó, eu sou educador físico, hein? Então eu me formei em 86. Trabalhei 10 anos na CM de Guarulhos como educador físico. Depois fui para uma clínica na época. Era uma das melhores spa, que é Itatiba, onde teve até a Doroteia na época, a ministra da Economia foi minha aluna, né? Dorothea Werneck? Exatamente, né? Eu nem sei que idade hoje ela tá, a Doroteia. Então, a Doroteia a mulher do colo na época, né? Então, Rosiane, como educador, porque lá eu tinha duas profissões. Eu tinha como educador físico e como professor de dança. Porque antes de professor de dança, eu sou um ex-bailarino clássico. E me interessei pela dança de salão, no geral, até porque me encontrava mais nesses ritmos latinos, bolero, tchá-tchá-tchá, mambo, valsa. Isso é um prazer de fazer, me fazia muito feliz. E sinto as pessoas que fazem dança são pessoas mais felizes, viu? A gente está falando do idoso, mas em qualquer idade, Qualquer idade, excepcional, né? dando uma prioridade à melhor idade. Sim. Né? Porque hoje as pessoas se aposentam, né? Os filhos se casam, né? E as pessoas ficam um pouco com a vida sedentária, sem ter o que fazer. Então, ainda bem que tem o sindicato, o Sindinap, que acolhe, a dança é um acolhimento, né? Que tem essa atividade para os associados, e aí você aumenta, além de melhorar a tua autoestima, né? Reduz seu estresse, te tira totalmente do isolamento e o rol de amizade, o lado social que a dança nos proporciona. E nesses quase 10 anos, quantos alunos já passaram pela sua mão aqui no Sindinap? Olha, o Vicente é um cara mais matemático, o Vicente que faz essa matemática. Tem ideia? Tenho uma aproximação. Eu comecei, quando eu comecei em 2016, nós tínhamos uma escala que eu anotava no primeiro andar, tem um cadernozinho que eu anotava, depois eu levava para a diretora e ela passava para o computador. Então, nós chegamos esse controle até 1.200 alunos, né? Isso, aproximadamente uns 2 anos, aproximadamente 1.200. Então, se também 10 anos, colocando a metade, meio que a sequência da metade, eu acredito que deve ter passado assim uma média, talvez uns 5.000 alunos. Olha. E o que acontece? A gente dá uma oportunidade, o aluno vem uma aula experimental, ele gosta e aí ele já encaminha para se associar. Isso é muito interessante. Tem vários sócios que entraram aqui no Sindinap através da dança. Porque é muito interessante, os próprios idosos, eles vão indicando o que tem de associado e alunos que vieram aqui para o Sindinap, através dos próprios associados. Olha, tem dança, vai uma aula experimental. E não só a dança de salão que o Sindinap oferece, né? Tem várias outras oficinas também que só beneficiam os associados. Não só isso, tem
passeios, tem, Passeios, sem tem dúvida. as colônias de Café com férias, palestra, né? café com palestras, palestras que tem constantemente, Exatamente. o curso de orientação financeira que a Copernap oferece também, e para todos os gostos. E eu estou vendo aqui as imagens e uma coisa que me chama a atenção, porque escola de dança geralmente tem dificuldade de conseguir homem para fazer par com a mulher, dá muito mais mulher do que homem. Mas me parece que isso não se repete entre os idosos. Não, nesse caso, porque vai muito do profissional. Né? A minha aula, você tem que ter prazer em fazer a aula. Existe, óbvio, existe uma metodologia de ensino. Eu separo as damas, separo os cavalheiros. Dou o passo das damas, dou o passo dos cavalheiros. Mas tem que ser uma coisa prazerosa, porque cada um tem o seu tempo. Existem pessoas que estão aí com 70, 80 anos, que nunca, enquanto trabalharam, né, eles não faziam nenhuma atividade de dança. Então o corpo é rígido, precisa ter um tempo de adaptação. Então você não pode forçar. Certo. Por isso que minhas aulas são muito satisfeitas pelo meu trabalho, que vem cavalheiros, óbvio, a procura é mais por mulheres. Você sabe, deve saber isso bem melhor do que eu, que as mulheres vivem mais do que os homens. Sim. Até porque elas se cuidam mais, né? Fazem mais. O homem, ele só vai ao médico quando realmente está sentindo dor, né? E você tem que fazer o check-up. É até uma dica para todos que... Olha, você não tem que tomar água quando sentir sede. Quando você vem sentir sede, imagina teus órgãos como estão. Você tem que beber água sempre, mesmo sem sentir sede. E as mulheres se cuidam mais do que os homens. Né? Então, essa consciência, isso eu estou sempre divulgando nas minhas aulas, da importância dos homens... aliás, do ser humano, os idosos, porque sabe que tem idoso e tem velho, né? São duas coisas diferentes. Então, estou sempre orientando eles a trazer amigos, falar da importância, não é só o prazer de dançar e de ouvir uma boa música, porque aí eu trabalho as músicas que mexem com o coração, bolero, tchá-tchá-tchá, valsa, mambo, então esses ritmos, essas músicas, por exemplo, tarantela, quem não tem um pezinho lá na Itália, né? Então toca as meninas ficam enlouquecidas, né? Forró, né? Os nordestinos. Então essas músicas mexem muito com as pessoas. Então eu procuro primeiro aplicar o sensorial. A pessoa tem o prazer, imagina, mesmo se você não dançar, ouvir uma boa música. Né? Então esse incentivo, antigamente, quando nós começamos aqui, eram 2, 3 senhores, o resto tudo mulheres. Mas isso é uma consciência que as academias, os profissionais de dança vêm conscientizando aos homens, os idosos, vêm fazer atividade física como dança, não só dança de salão, porque eu não dou aula só de dança de salão. Eu trabalho com dança circular sagrada, é uma dança terapêutica, eu trabalho com dança cigana. Tá? Mas a dança de salão em si é que atrai mais as pessoas devido à sua grade de ritmos. E Vicente, funciona essa estratégia dele? Funciona e muito bem, viu? A terceira idade, sabe, tem muita gente que quer dançar, mas a timidez não deixa, né? E no caso do professor Trajano, ele faz com que essa timidez vai sumindo aos poucos, né? E quando pensa que não, a pessoa está no meio da galera que nem está sentindo mais aquela timidez nem nada, dançando. Porque tem na dança de salão, principalmente, tem uma coisa muito gostosa e difícil até de acoplar, é o seguinte, a pessoa se engranjar na música para dançar a música. Tem aquele negócio que chama uma vez uma dama para dançar, né? E acha que não sabe dançar, e aí aqui a coisa piora. No caso do Trajano, ele faz com que isso desapareça, anima a turma. Dança solto também, ele na aula dele, a gente dança muito solto, depois vem os casais dançando. Isso é bom, porque quando eu comecei a dançar, realmente, para chamar uma dama, era bem complicado, muito tímido, né? Quando o professor
colocava a música para dançar solto, eu ficava todo feliz, né? Eu ia dançar do meu jeito, né? Ia dançar do meu jeito, era legal. Agora, mas juntar os casais, aí eu começava a gelar, né? Por quê? Porque a dama, ela quiser matar o aluno, eu sempre falo isso, né? Quiser matar o aluno, fala que ele está fora do ritmo, né? Isso é terrível para o aluno, né? Mas você era tímido ou você era enferrujado? E os dois. Eram os dois, realmente eram os dois, né? Mas como eu tinha muita vontade de dançar, então esse hoje eu desapareceu um pouco rápido, né? Que eu tinha muito orgulho da dança, né? E tenho hoje, né? Sim, legal. Continua muito bom, né? Então a dança, ela é uma coisa que até é difícil de se explicar, porque ela une as pessoas numa situação tão gostosa, tanto a galera na cerveja, a galera no forró, que nem o Trajano falou, o forró muito animado. Forró, ele contrai. Tem gente que não gosta de dançar forró e tudo. Toca um forró bem gostoso, quando pensa ele está no meio do salão pulando, nem percebe que está dançando forró. Porque o forró chama atenção, né? Um bumbolero também, né? O samba-gafieira já é uma coisa que é mais assim, que é mais complicado, mas é muito gostoso também o samba-gafieira. Mas o forró, o bolero, é a dona galera se derrete mesmo para dançar. Muito bom. Né? E Trajano, nesse período todo, você uniu muitos casais também? Bastante, viu? Olha, aproveitando com relação à timidez, Ah, por mais que as pessoas sejam tímidas, mediante você entra, primeiro, o acolhimento. Quando você chega, a gente apresenta, eu procuro conversar com as pessoas, com o aluno, apresento os colegas que estão lá, né? É a questão do acolhimento. E mediante você aprender o movimento, aprender a dançar, a tua timidez, ela vai indo. Pode não parecer, olha, eu dou aula há 40 anos. Né? Não parece que eu sou um cara tímido. Eu sou um cara tímido fora da minha profissão, porque eu sei que eu faço bem feito. Né? Então, fora da minha profissão, eu sou um cara mais recatado, mais quietinho, na verdade. Mas na dança, como eu sei que eu domino a minha profissão, é a mesma coisa. Né? A pessoa que vai entrar na aula pode, na primeira semana, deixa a pessoa meio soltinho, dá um espaço bem básico, como dizia a saudosa Elis Regina, 2 para lá e 2 para cá. Aí a pessoa, olha, eu sei dançar. Então você vai acrescentando, é uma continha matemática. E aí onde você vai se soltando, que nós chamamos de desenvoltura. Né? Você vai se soltando, vai conhecendo o teu corpo, o teu limite. Cada um tem seu tempo. As mulheres são mais soltas. Aquelas pessoas que não é tão tímidas, que são mais soltas, mais desenvoltas, óbvio que aprendem mais rápido. Mas o tímido, ele se solta e ele passa a não ser mais tímido, mediante aprender a fazer os movimentos. Porque cá entre nós, é gostoso ver um casal dançando bem, né? É maravilhoso, né? sim. E aí, a dança aproxima muitas pessoas. Aproxima muitas pessoas. Por isso que eu digo que na aula, junto o lado social, sociabiliza, e você faz um rol de amizade. Olha, aqui nós damos a nossa aula toda terça-feira, das 14 às 16. Gratuitas, Gratuita para os associados. Tá. O Vicente sempre chega às 13 horas. Eu vi o braço direito, ele monta o som, arruma tudo. Ele e a noiva dele me dá uma força assim tremenda. A Hiromi, né? Então ele chega bem cedo, põe a música. Os casais que chegam, antes de eu chegar, eles já vão treinando. Isso é muito gostoso. Não espera o profissional chegar. Eles já vão ensaiando com a boa música. Só uma coisa, você encontrou sua noiva aqui também? Não, a minha noiva é o seguinte, eu dançava em outra aula, não era nem do Trajano, né? Tá vendo? Foi em outra aula. Mas foi na dança. Foi na dança. Eu estava numa aula lá, até da prefeitura, não sei se pode falar. Pode. Fui convidado, né? Disse, olha, na Paulista tem um colega que estava dançando, tem uma dança lá, só tem mulher, né? Você não quer ir dançar lá?
pouco, tem as meninas lá e tal, né? Aí eu fui para Paulista, comecei a dançar lá, tem numa academia chama-se Rani, né? Aí fui convidado para dançar Zouk. Aí fui lá, conheci ela e começamos a namorar e estou até hoje, vai fazer 10 anos, né? Isso foi em 2009. Não casou ainda? Não, foi em 2009. Não, Faz tá quantos enrolando, anos? né? Olha, 2009 faz quase 15 anos, né? Não, mas namorar sempre é bom. O namoro, ele é infinito, né? é bem melhor, né? É bem melhor, né? Mas e como é que é essa questão da aproximação das pessoas? Porque eu não estou falando mais de casais, não é isso. Mas porque você vê que não só a timidez, várias questões dificultam as pessoas a se aproximarem. Claro, Né? sem dúvida. E como é que é no grupo em si? O grupo também tem esse acolhimento, ele recebe bem, ajuda as pessoas? Com certeza, absolutamente. É acolhimento. Eu faço questão, ninguém aqui na aula é melhor do que ninguém. Tanto é que observe que todos os eventos, eu sou um dos dançarinos, eu não sou o professor. Eu posso ter uma experiência, pode ser o meu trabalho, minha profissão, mas eu sou um dos dançarinos. Né? E eu crio uma dinâmica. Observe aí que todos os cavalheiros dançam com todas as damas. Observe que tem um apito lá no finalzinho, eu uso um apito, que é um comando. Porque aí quem dança bem termina dançando com quem está começando. Né? Esse acolhimento, eu acho isso de grande importância. Somos seres humanos, vida nós só temos uma. Então, você passa de 60, já viveu bastante, né? Então, por que não esse acolhimento, né? E aí, o que acontece? Surge, às vezes, casamentos, namoro, porque o mesmo gosto, por exemplo, ó, todas as terças-feiras, nós nos encontramos aqui no Sidinap, após a aula, nós vamos para uma lanchonete, aqui em frente ao Poupa Tempo. Isso todas as terças-feiras. Vamos bater papo. Por exemplo, eu já não consumo álcool já há algum tempo, né? Mas tomo um suco, os outros tomam um lanche, quem quer beber toma alguma coisa. E ali a gente fica até 18, 19 horas batendo papo. Então, quando você tem os mesmos gosto, isso aproxima muitas pessoas. E você também, Vicente, vocês perceberam já evolução física das pessoas, melhora nas condições? Ah, sim. Tranquilamente, física, inclusive até que não seja médico mesmo, né? Na parte de quem tem pressão alta, pressão... A dança, ela tem esse incentivo de você até tranquilizar também, né? Tem a outra parte também que é assim, a dança, no meu caso, agora não aguentou, mas quando eu comecei eu gostava muito de exagerar um pouco, dançar exagerando, jogar a menina para cima, pegar tal. Isso para quem tem pressão alta também agita um pouco, é ruim, né? É ruim. Mas o bolero, o forró e tudo, você dança, é muito bom. Ele realmente sai, às vezes você entra estressado e tudo e sai feliz da vida, sai tranquilo, sossegado mesmo. Olha né? só, o movimento, a dança, controla a pressão arterial. Tá? É um movimento. Tá? Melhora muito bem a diabetes, porque é uma ginástica. Já um teve movimento. aluno chegar e falar assim, eu parei de tomar remédio... Porque eu Olha, não parou, mas diminui. Diminui. Eu falo, ela converse com o seu médico. Fale a atividade. Para ver, eles continuem fazendo. E não para exatamente, mas diminui a medicação, sem sombra de dúvida. Uma coisa é você tomar medicamento e ficar em casa, sedentário, outra coisa é tomar o medicamento junto com a atividade física. E o idoso com a especialidade. Né? Então, isso é provado pelos médicos. Os benefícios que a dança nos proporciona na vida das pessoas, que a dança proporciona na vida das pessoas. E quantos alunos você tem hoje aqui? Vicente que sabe, né, Vicente? Você é o professor dele. Ele que controla. Olha, a média... A média é 40 pessoas por aula, né? Por aula. De 30 a 40. Só que é assim, vem uma turma hoje, depois falta, mas já vem outro diferente, mas a média é de 30 a 40 alunos. Quer dizer, quem estiver interessado ainda pode aparecer. pode. E
Toda aula tem alunos novos. É. Hoje mesmo eu estava aqui aguardando o Anderson, aí tinha um rapaz que foi pedir informação para se associar. Eu já falei da dança. Ele vai vir Legal. fazer uma aula experimental amanhã. Né? Ótimo. Então, toda semana tem alunos. horário que é? novos. É todas as terças, das 14 às 16 horas. Legal. E possibilidade de abrir outra turma? Não. Ainda cabe muita gente. Olha assim, ó, nós temos um espaço maravilhoso. Eu mandei um projeto aqui para o Sidnap, né? Ver a possibilidade, porque todos final de ano nós fazemos eventos. Eu até mandei um projeto aqui para o Sidnap, a possibilidade de abrirmos, obviamente em um outro horário, um curso especificamente de tango, tangos e milongas, porque é um ritmo que atrai muitas pessoas. Ele é simétrico, é um pouquinho mais dificultoso do que a dança salão, mas atrai muitas pessoas. Né? Porque o ano passado nós treinamos em horários alternados antes de começar a aula, e quando foi agora em dezembro passado, fizemos uma apresentação. Então, até mandei um projeto para ver a possibilidade de abrir um curso especificamente de tango, porque aí eu daria durante o dia, durante a semana, um curso de tango e na terça-feira as danças de salão. Porque o espaço é maravilhoso aí. Sim. A questão é que tem vários outros cursos aqui no Sidnap. A questão é que você vai ter horário, né? A questão de horário, exatamente isso. Porque a gente procura realmente oferecer muitas atividades para os nossos associados, pensando na qualidade de vida dele, Claro, logicamente, mas também porque o sindicato é um prestador de serviço. Essa é a nossa atividade, né? Nós oferecemos todo tipo, inclusive nós temos agora que está sendo implantado em todo o Brasil também a nossa clínica digital, que é uma outra novidade que nós estamos trazendo. Sempre está tendo alguma novidade, e isso para todo o Brasil. Pois não. E a dança é outra coisa que está incluída nessas atividades e é importante. Vocês também fazem apresentações fora ou só essas apresentações aqui no final de ano ou no final de um período, né? Olha só, durante o ano inteirinho, sempre que há possibilidade e que não calha nos dias das minhas aulas, eu faço a apresentação. Como eu falei anteriormente, eu tenho um curso de dança, né? Tenho um curso de dança cigana e tenho um curso de tango. Então, tem as outras associações, como o Sindinap, né? Como CPP, o CPP, né? Já fizemos lá no Eletricitário muitos anos, né? Lá no Eletricitário. Então, tem associações que sempre que há esse convite direcionado à terceira idade, a gente está indo sempre se apresentar. E é assim, como apresentação não se cobra nada, é mais uma divulgação para incentivar aos outros idosos a participarem. Eu faço questão de muitas vezes até suspender uma aula minha que seja necessário para levar em uma outra entidade, porque isso induz a outro. Olha, ela tem 80 anos e está dançando tango, por que eu não? Né? Acho muito importante essa divulgação de idoso para idoso, né? E até o time do Vicente vai? Sim, Vai, com tranquilo. certeza. Um negócio interessante, né? Em 2016, quando eu apresentei o projeto, foi aprovado e tal, antes de começar as aulas, o presidente aqui, né, disse, você conseguia arrumar 2 ônibus para dançar em Americana, né? Fazer uma apresentação. Minha gente, quem foi, quem não foi uma coisa fantástica. Agora, adivinha o que aconteceu? Aí eu fui lá no CPP, já tinha passado o projeto para ele, tudo, né? E adivinha o que ele estava fazendo lá? Estava ensaiando um par de dança can-can-can. Dança proibida. Puxa, eu não sabia o que é isso. Aí ele levou isso para lá, para a Americana, fez a apresentação. Olha, foi um show, foi muito maravilhoso. Americano nós temos o CIV, que é o Centro Integrado de integração e valorização do idoso, né? Certo. Que é um outro projeto do Sindinap também. Nós temos 2. Nós temos esse em Americana e temos outro em Araçatuba. Lá é bom que tem espaço, né? Sim. Grande, né? Até porque lá, aquele espaço é da prefeitura, foi cedido para o Sindinap e tem toda aquela estrutura, já tinha uma certa estrutura
A Sindinap ampliou e criou aquele projeto bem mais custoso, né? Mas que dá muito resultado também. E legal vocês terem ido para lá. Não, foi muito fantástico, foi maravilhosamente bem. Foi Um dia maravilhoso. Foi, acho que aquela ali foi na história. A gente pensa que é o começo. Você tem que ter cuidado nas coisas, porque tem coisa que é o começo e o fim, porque não foi mais, né? Ninguém foi. Mas eu acredito que se vocês mostrarem interesse, volta para lá. Pode voltar, né? Porque o estado de São Paulo é onde nós temos mais subsedes, né? E é possível vocês irem apresentar a dança e até o projeto de dança, né? Em outras cidades, outras subsedes nossas. Seria interessante, bem interessante. Com certeza. E assim, o que eu costumo fazer, para não ficar só centrado, é idoso, tem que dançar bolero, valsa. Eu sou um pouco mais ousado. E olha, o que fizemos sucesso com o Cancan, que é a dança proibida, né? Legal. Então, o que acontece? Esse número, eu acho que fizemos mais de 50 apresentações. Olha, que legal. Mais de 50 apresentações. E assim, em cada ano a gente vai inovando. Né? Já o ano retrasado eu apresentei aqui no Sindinap um estilo que poucas pessoas conheciam, foi o minueto. Não conheço. Minueto que era do século passado, dançado pelos aristocratas. Né? Então, trouxe que é parecido. São danças contemporâneas, parecido com a valsa. Então, primeiro eu dou um parecer, porque hoje em dia é bem fácil hoje você pesquisar. Na minha época não tinha internet, não tinha nada para aprender. Minha também. Para aprender tango, eu tenho que ir para Buenos Aires. Em 86, eu participava de um grupo argentino. O único brasileiro era eu. Que quando nós fazíamos shows, eu nunca não podia conversar, porque era oferecido como companhia de tango argentino. Né? Então, o único brasileiro que dança, que era o que eu tive em Buenos Aires durante 2 meses, aprendendo tango. E aí vim para cá, fiquei com esse grupo, e foi quando eu me interessei pelo tango. Eu estava saindo do ballet clássico. Então, sempre tive muita facilidade em trabalhar com essas danças. E eu vi a possibilidade, fiquei ainda como educador físico 10 anos, como eu trabalhei na CM, no Sete e Volta, e aí me dediquei mais à dança de salão. Para mim, dava mais prazer de que eu dar aula de hidroginástica, dar aula de step, então dá mais prazer e até financeiramente para mim era bem melhor. E me dediquei hoje em dia, eu faço sempre, a minha aula é composta, a dança salão de aquecimento, é uma aula bem composta. Aquecimento, por ser educador físico, eu dou um aquecimento muscular. Começamos com ritmo mais suave, bolero. Um ritmo bem suave para você aquecer. Depois eu vou puxando por ritmos mais como rock and roll, tchá-tchá-tchá, né? Nada de funk, né? Não. Mas olha, tem umas músicas soltas que o Vicente adora, e que é a maioria, porque a procura é mais por mulheres, né? E você vê que as mulheres têm mais facilidade, porque geralmente as mulheres fazem ginástica, fazem mil atividades, se cuidam mais. É verdade. Se cuidam mais. Então essas pessoas têm um corpo mais desenvolto, mais solto. Às vezes a pessoa chega, mas olha, aqui, eu não sei dançar, eu digo, aqui é o lugar ideal. Você falou em aquecimento. Nós já estamos terminando, vamos concluir com isso, porque aí é uma preocupação que eu acho que as pessoas têm, eu mesmo tenho, começar qualquer atividade. Quais os cuidados que as pessoas, principalmente os idosos, precisam ter para iniciar na dança? Olha, para início, tem que consultar o médico. Porque a maioria dos idosos tem problema de artrose, osteoporose, uma série de coisas. Então, primeiro, é de grande importância consultar o seu médico. Porque por mais que a dança seja uma atividade de baixo impacto, é necessário consultar um médico. Então, assim, eu faço um aquecimento muscular. Hoje em dia, qual idoso que não tem problema no joelho, né? Até eu, que profissional, tenho. A gente nós fazemos um aquecimento muscular, depois começamos com os ritmos mais suaves, como bolero, foxtrot, esticamos um pouquinho mais, com forró, samba,
e sempre concluímos a aula com um alongamento. E isso não é só para dança, para qualquer atividade, até para você caminhar, né? Você tem que avisar o teu coração. Como é que eu aviso? Eu vou aquecer. Olha, vou usar você um pouquinho mais. Faço isso até para caminhar no dia a dia. Né? Você vai sair para algum canto, você tem que fazer um aquecimento, bombear mais o sangue, então depois fazer a parte física e no final, para dar um alívio, porque você usou muito aquela musculatura, no caso a dança, que usa muitos membros inferiores, fazer um aquecimento. Né? Mas a dança, ela é aberta, como o Vicente falou, tem uma senhorinha aí de 93, 94 anos. Né? Sim. Se não fosse as filhas, né? E ela está em tudo, nos bailes, nas aulas, e não frequenta só aqui, tem a bateria, o pessoal do Eu creche. sei quem é. É uma que faz capoeira, inclusive. Não é? A Dona Emi, exatamente. Ela é incrível, né? Pequenininha, mas agitada. Exatamente. Mas você vê, o prazer, né, dos filhos cuidar dos pais, né? Saem, moram lá da Zona Leste, mas não só, todas as terças-feiras, no Cresce, no Malatesta, todos os dias. Não, ela está sempre aqui. Então, a dança, assim, tem contraindicação? Tem. Então, você tem que falar com o teu médico, porque você pode ter um problema de joelho muito acentuado, pode ter uma artrose muito acentuada, então é bom conversar com o médico antes de procurar a dança. Tudo que a gente vai conversando, eu fico até preocupado com o horário, mas uma pessoa que tem algum probleminha e tem alguma atenção especial para essa pessoa na hora de fazer uma dança? Ela pode vir fazer? Não, olha, a pessoa pode vir. Cada um sabe das suas limitações, né? Sempre eu oriento. Gente, olha, eu movimento mais, mas cada um sabe, nem o médico conhece você direito. Né? É o teu eu, você que tem que saber das tuas limitações. Ora, se eu dou um movimento que você tem que pular, se eu tenho eu sei que eu não consigo, então eu vou fazer menos. Até porque a dança é de baixo impacto. Sim. Né? Talvez que puxe um pouquinho com rock and roll, com samba gafieira, com tango, mas bolero, que você vai deslizar, você nem levanta os pés. Né? Você desliza, você movimenta. Então, assim, a limitação é quase zero. Né? Claro que você tem que saber até onde você pode. Né? Sempre eu digo, gente, olha, cansou, tem cadeira, senta. São 2 horas de aula, mas tem um tempinho para a gente tomar uma água, ir no toalete. Cansou um pouquinho, senta, descansa e depois retoma novamente. Eu sou um idoso e se me convidarem para sair, se não tiver onde sentar, não vou. Precisa sentar. Mas é maravilhoso aqui o que o Sinap oferece. Sempre tem embaixo, tem um cafezinho, tem um chá, sempre eu brigo. Até em outras ocasiões, nós tínhamos uma bolachinha, lembra? Era, a gente fazia uma... Na nossa aula, tinha... Você como assistente dele, isso. Ele sabe disso. Na nossa aula tinha lá 2 garrafas de café com as bolachinhas. Era maravilhoso. Era muito bom. E briguei muito com ele, porque quando tiraram isso aí, eu briguei muito. Tá certo, é ele que tá organizando. Briguei muito, porque assim, o diabético precisa a cada 3 horas se alimentar. Comer alguma coisa. Comer alguma coisa, tomar um café, tomar um chá. Então, até quando eu viajo, eu digo, gente, custa deixar uma bolachinha, um chá, porque as pessoas, a maioria da população tem diabetes, não estou generalizando, mas uma boa parte. Diz do pastor de 60 anos, ou é diabético 2. Então, uma bolachinha, um chá, isso ajuda muito para o idoso. Bom, Trajano, estamos terminando. Obrigado por participar aqui com a gente mais uma vez. E pessoal que quiser, então, aparecer na terça-feira, às 2h30. Às 14 horas. 14 horas, 2 horas da tarde. E se integrar ao grupo, então. Olha, eu agradeço, mais uma vez, o segundo encontro aqui do nosso podcast. Agradeço ao Sinap, ao senhor, toda a equipe aqui, o Anderson, que nos entrou em contato, né? O Vicente está sempre nos ajudando, ele com sua noiva. Mas está aberto, olha, venha fazer uma aula experimental. A dança, mas eu não sei, eu sou tímido. É essa pessoa que eu preciso. Com certeza, aqui no acolhimento, na aula, você vai perder a timidez. É todas as terças-feiras, das 14 às 16 horas. Mas Trajano dança 2 horas direto. Não dançamos 2 horas direto. A gente dança, vai lá embaixo,
toma um chá, toma um café, descansa. E tem outros que dançam 2 horas e acham pouco ainda. Se o Vicente não pagar as luzes, não desligar o som, as pessoas não saem. Precisa correr com isso. E Vicente, obrigado também por ter vindo. Eu agradeço. Parabéns por essa iniciativa sua. Obrigado. Eu gosto muito, né? Eu falo para o sindicato, né? Assim que precisar de mim, pode me chamar, me convidar, que eu agradeço. Os meninos sabem aqui, eu sempre estou presente nos eventos que tem e tudo. Eu gosto muito de participar. Ele não perde um baile, viu? O baile. E ainda liga na minha casa, Trajano, vai no baile. Eu tenho que ir no baile. Aí ele me liga ainda para eu ir no baile. Certo. Não perde um baile, ele é bem assim. Essa é a primeira vez que eu venho aqui nesse podcast. Mas eu agradeço de coração. Mas vai ter oportunidade para outras vezes. Obrigado, viu? Então, Bom. Eu falo, então, por a terceira idade, vem dançar no sindicato que vai gostar, tranquilo. Ótimo. Bom, terminamos aqui mais um Sindinap. Você, agradeço ao Anderson, ao Vitor e ao João, que estão aqui nos bastidores, garantindo que o programa vá ao ar. E na semana que vem teremos mais um Sindinap Você. Até lá.